Bom dia a todas e a todos. Havendo número legal, declaro aberta a 99ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Hoje, em Manaus, dia 8 de novembro de 2024, às 11 horas e 30 minutos. O senhor secretário, para a leitura da ata. Foi requerida, portanto, dispensada a leitura da ata. Passagem e leitura de acórdão. Não havendo, vamos aos processos para julgamento. Aqui, no caso, então, os processos pedido de preferência. Primeiro, vamos anunciar os adiados. Doutor Érico, com a palavra. Pois não, Excelência. Processos com pedido de adiamento, item 3, 4 e 5 da pauta. Item 3, PJE número 0600, 314, dígito 90, 2024, 604, 0047. É um recurso eleitoral em representação por conduta vedada, tendo como recorrente coligação Unidos pelo Bem do Povo, advogado Dr. Sérgio Rubem Melo e outros, recorrido Valder Ribeiro da Costa e Alberto Gomes Xavier, advogado, doutora Gina Moraes de Almeida e outro, recorrido, Pecilei Rodrigues Lourenço, advogado, doutor Honorato Fernandes de Melo Neto, relatora, doutora Gisele Falcone Medina. Quarto item da pauta com pedido de adiamento, 0602, 110, dígito 34, 2022, 604, 0000. Embargo de declaração e prestação de contas eleitorais, eleições 2022. Tendo como embargante Luiz de Souza Borges Neto, advogado Dr. Ricardo Ubner. Relatora, doutora Mara Elisa Andrade. Quinto item da pauta com pedido de adiamento é o PJE número 0601, 926, dígito 78, 2022, 604, 0000. Prestação de contas eleitorais, eleições 2022, requerente Diego Roberto Afonso, advogado doutor Júlio César de Almeida Lorenzoni, relatora doutora Mara Elisa Andrade. Esses são os processos de excelência com pedido de adiamento nesta sessão. Então, vamos passar para os processos com sustentação oral. Perdão, excelência. Havia pedido de sustentação oral no terceiro item da pauta. Mas foi E adiado, foi então. adiado, exatamente. Então, não havendo mais, vamos passar a pauta normal. Primeiro processo. Primeiro processo da pauta, PJE número 0600, 330, dígito 70, 2024, 604, 0006. Recurso eleitoral em propaganda eleitoral irregular antecipada, tendo como recorrente Francimar Ferreira Ramalho, advogado Dr. Christian Mendes da Silva, recorrida à coligação Capiranga Unido. Para continuar avançando, advogado Dr. Luan Oliveira da Silva, relator Dr. Marcelo Manuel da Costa Vieira. Com a palavra, o eminente relator. Muito bom dia a todas e a todos. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento cordialmente todos os presentes, todos que nos assistem. Senhor presidente, eu peço dispensa da leitura do relatório imediato e ativo do Ministério Público, por favor. Pois não, com a palavra o doutor procurador. Obrigado, Excelência, senhor presidente, senhores membros da Corte, muito bom dia a todos. Vamos iniciar agora os trabalhos. Bom, no recurso de Francimar Ferreira Ramalho, em face da sentença que julgou procedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea proposta pela coligação Capiranga Unido para continuar avançando. A inicial narra que os representados divulgaram em redes sociais diversas publicações sobre o conteúdo que caracterizou o pedido explícito de voto através de palavras mágicas. Segue todas as mensagens. Aspas. Juntos somos mais fortes, o trabalho não pode parar. Juntos com Nadir Salles, vamos transformar a Caipiranga em um local ainda melhor para se viver. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos construir um futuro mais próximo e sustentável para a nossa cidade. Contem comigo, tamo junto. Juntos vamos construir um futuro melhor para todos. Juntos podemos construir um futuro melhor para Carapiranga. Dar início a essa jornada em prol de um futuro mais promissor para todos.
Hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Junte-se ao movimento da mudança. Convido você a fazer parte deste movimento. Venha conosco, participe. Juntos podemos transformar vidas. Hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Hashtag apoio. Juntos construiremos um amanhã mais justo. Juntos somos mais fortes. Obrigado por confiar. Hashtag obrigado por confiar. Hashtag juntos somos mais fortes. Agradeço imensamente pelo acolhimento e pelo apoio. Obrigado pelo compromisso e confiança. Vamos juntos construir um futuro melhor. Hashtag juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Eu convido você a nos apoiar nessa missão. Somente com a ajuda de todos. Hashtag juntos somos mais fortes. Na sentença, o juiz zonal apresentou os fundamentos para julgar procedente a demanda. Aspas. Compulsão dos autos verifica que a representação eleitoral está pautada em propaganda antecipada, consistente em publicações nas redes sociais contendo as denominadas palavras mágicas na seara do direito eleitoral. Depende-se das frases, o contexto e cunho eleitoral, constante parágrafo único do artigo 3º A da Resolução do TSE 23.610 de 2019. É o relatório. Verificou-se que o recurso ele é tempestivo. Quanto ao mérito, o pleito recursal não merece provimento. Aqui nós reproduzimos novamente o artigo 3º da resolução, quando dá as exceções do artigo 36A da lei eleitoral, e o artigo 3º A da resolução, cujo parágrafo único fala que o pedido explícito de voto não se limita ao uso de locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. A inovação na matéria se encontra no parágrafo único do artigo 3º A, que se debruçou sobre o conceito de pedido explícito de votos, esclarecendo que ele não se limita na locução vote em, podendo ser inferido de termos e expressões. No caso de análise, constata-se que a conduta violou a legislação eleitoral. Ficou evidente que publicações realizadas nas redes sociais foram direcionadas à população em geral, tendo sido utilizadas palavras mágicas como recurso de convencimento do eleitorado em geral para votar no hora recorrente, em um momento no qual ainda estava vedada a divulgação de propaganda eleitoral. Ou seja, estou configurado o pedido explícito de votos por meio das expressões equivalentes à locução vote em. Considerando o teor das mensagens divulgadas e as legendas das publicações trazidas aos autos, é possível concluir que houve pedido explícito de votos pelo uso de palavras mágicas, que excederam a mera solicitação de apoio político e divulgação de pré-candidatura, ou mesmo a simples exaltação às qualidades pessoais do então pré-candidato. Verifico que as publicações em análise foram além do que tem sido admitido pela legislação. Aqui nós reiteramos parte do que eu li no início. Juntos podemos construir um futuro melhor para Carapiranga, dar início a essa jornada em prol de um futuro mais promissor para todos. Hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Junte-se ao movimento da mudança. Convido você a fazer parte deste movimento. Venha conosco e participe. Juntos podemos transformar vidas. Juntos somos mais fortes. Eu convido você a nos apoiar nessa missão. Somente com a ajuda de todos. Juntos somos mais fortes. Ficou evidente, portanto, no contexto em que as mensagens foram direcionadas à população, que os termos excedem o mero pedido de apoio político, representando verdadeira convocação do eleitorado a aderir à candidatura do recorrente, situação equivalente à expressão vote em. Trazemos como jurisprudência, julgado do TSE, representação 0600-2873-62 de 2022, em que dá os conceitos das palavras mágicas, que no caso, seja pela forma vedada para a propaganda no permitido, seja pela violação à paridade de armas entre os concorrentes. Entendemos, portanto, o conceito desta Corte no processo 06.051/22 de 2024, no qual, por unanimidade, considerou caracterizada a propaganda antecipada em virtude do pedido explícito de voto prescrever os votos do condutor. Aspas. No contexto da postagem em comento, a frase em questão não pode ser interpretada como pretende os recorrentes, no sentido de quer dizer apenas que o candidato a prefeito e vice juntos vão fazer a cidade avançar mais, uma vez que se refere a um momento específico, qual seja o da live de 16 de agosto, sendo um convite aos eleitores não só a estarem juntos no evento online, como também para renovarmos
nosso compromisso. Sendo dito compromisso, uma palavra mágica interpretada como voto. A sentença destacou as seguintes frases. Aspas. O dia de reafirmarmos nosso compromisso. Chegou a hora de unir forças, renovar a confiança e seguir no caminho que tem transformado nosso capital com trabalho, coragem e coração. Não é apenas sobre o que já fizemos, mas sobre o que ainda podemos construir juntos. E, novamente, o pedido para reafirmarmos nosso compromisso dirigido aos leitores é pedido explícito de votos. Fecha aspas. Em suma, a sentença não merece reparos porque restou evidente o intuito de convencer os leitores a votar no recorrente, como forma de melhorar a situação do município, parecer pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Pois não. Então, vamos ouvir agora o eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando que o doutor procurador-geral, doutor Edmilson, ele explicitou a questão é, toda e que meu voto é em harmonia com o seu posicionamento, eu peço para apresentar meu voto pela emenda, senhor presidente, por favor. Pode prosseguir. Direito eleitoral, recurso eleitoral, representação, eleições 2024, propaganda eleitoral antecipada, pedido explícito de voto mediante uso de palavras mágicas, recurso conhecido, mas desprovido. O caso exame cuida-se de recurso eleitoral interposto por Francimar Ferreira Ramalho contra a sentença que condenou ao pagamento de multa pela divulgação de propaganda eleitoral antecipada. A questão em discussão consiste em saber se houve a divulgação de propaganda eleitoral antecipada. Razões de decidir. Nos termos do parágrafo único do artigo 3º-A da Resolução TSE 23.610, o pedido explícito de voto pode ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo, ou seja, mediante o uso de palavras mágicas, tendo esta Corte firmado entendimento de que configuram palavras mágicas aquelas em que o pré-candidato faz um convite ao eleitor para participar do seu projeto político. Na hipótese dos autos, as expressões junte-se ao movimento de mudança e eu convido você a nos apoiar nessa missão, têm o condão de transmitir o mesmo conteúdo de um pedido explícito de voto, configurando palavras mágicas e caracterizando propaganda eleitoral antecipada, uma vez divulgada antes do período permitido. Voto, então, senhor presidente, em harmonia com o Ministério Público Eleitoral, para que o recurso seja conhecido, mas desprovido. Como voto, senhor presidente? Está em discussão. Doutor Fabrício com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Inicio minha fala cumprimentando a todos, né, que está sentada. Senhor presidente, esse é um tema em que eu já me manifesto sempre, às vezes de forma divergente até, em relação à sua excelência, o relator, mas nesse caso específico, para evitar qualquer incoerência de minha parte, eu vou pedir vista dos autos para analisar com mais devagar, já me comprometendo a trazer na próxima sessão, pedindo as venhas do seu excelência, o relator. Continua em discussão. Então, todos vão aguardar a vista, portanto, processo suspenso com pedido de vista do doutor Fabrício. Vamos ao próximo? Pois não, excelência. Segundo item da pauta, PJE número 0601, 081, dígito 83, 2024, 604, 0062. É um recurso eleitoral em propaganda eleitoral irregular, tendo como recorrente Castro Marketing Direto Limitada, advogado Dr. Raifan de Araújo Barbosa e outros, recorrida Coligação Liberta Manaus, advogado Dr. Yuri Albuquerque Gonçalves e outros, relator Dr. Marcelo Manuel da Costa Vieira. Com a palavra, eminente relator. Obrigado novamente, senhor presidente. Eu peço dispensa do relatório imediato e ativo do Ministério Público, por favor. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, Excelência. Neste recurso, a empresa Castro Marketing Direto Limitada recorre da sentença que julgou procedente a representação por pesquisa irregular, ajuizada pela coligação Liberta Manaus. Na origem, o representante impugnou a pesquisa protocolada sob o número AM-07279/2024, apontando que o Instituto de Pesquisa descumpriu o prazo para a divulgação da pesquisa determinado pela legislação eleitoral, ao fazê-lo um dia antes do permitido. A sentença argumentou, aspas, cumpre ressaltar que o normativo de regência prevê um prazo entre o registro e a divulgação de pesquisa eleitoral, cujo objetivo é, dentre outros, oportunizar os interessados a impugnação do referido registro ou a própria divulgação da pesquisa. Verifico dessa feita que a empresa não respeitou o prazo previsto para a divulgação de pesquisa, que deveria ocorrer em 24 de agosto de 24,
mas foi antecipado para 23 de agosto. É o relatório. Excelência, verificamos que o recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, o pleito não merece provimento. A resolução TSE 23.600, no artigo 2º caput e no parágrafo 2º, exige que, a partir de 1º de janeiro do ano da eleição, estas empresas são obrigadas no registro, a registrar no sistema de registro de pesquisas até 5 dias antes da divulgação as vagas informações. E no parágrafo 2º, ela fala que o prazo do CAPT não considera a data do registro nem a data da divulgação. Entre estas, transcorrem integralmente os 5 dias. E esses requisitos, prosseguimos, são objetivos, as pessoas jurídicas que atuam no setor devem atentar para eles, cuja finalidade é desgarantir a confiabilidade e sindicabilidade pela Justiça Eleitoral e sociedade. A observância do prazo obrigatória se relaciona à chance dos legitimados legais impugnarem a regularidade da pesquisa. O descumprimento atenta contra o direito alheio e não cabe flexibilização. É incabível, portanto, também o pleito recursal de redução da multa, pois foi estabelecido no mínimo legal. Logo, não cabe ponderação sobre ausência de proporcionalidade. É um da empresa que atua nesse ramo estar atento aos parâmetros da norma, inclusive risco de condenação pecuniária. É o risco empresarial inerente à atividade. Existem os precedentes, TRE de Goiás. A sanção do artigo 33, parágrafo 3º da Lei 9504 é aplicável às hipóteses de divulgação de pesquisa sem observância do princípio, como no caso dos autos. Outra, TRE da Bahia, TSE, Aresp vindo da Bahia. Independente da modalidade de pesquisa, todos os requisitos da resolução não prevêem exceções. Seja remota ou tradicional, a pesquisa deve observar os requisitos sob pena de ser considerada não registrada. Outro caso do TSE, vindo de Americana, recurso especial. As empresas ou entidades que realizarem pesquisas eleitorais para conhecimento público deverão efetivar registro na Justiça Especializada até 5 dias antes da divulgação e o descumprimento do preceito sujeito responsáveis à pena de multa, que também incide no caso de publicação de pesquisa sem a observância do prazo de 5 dias entre o registro e a divulgação dos fatos. Por tais razões, o parecer pelo conhecimento e no mérito desprovimento do recurso eleitoral. Volta a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Novamente, em harmonia, por estar em harmonia com o Ministério Público, senhor presidente, peço para apresentar meu voto pela emenda, por favor. Pode prosseguir. Obrigado. Direito eleitoral, recurso eleitoral, representação, eleições de 2024, pesquisa eleitoral, divulgação irregular. Inobservância do prazo do artigo 2º, parágrafo 2º da Resolução 23.600 de 2019. Alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Inocorrência. Multa aplicada no valor mínimo cabível. Recurso conhecido, mas desprovido. O caso exame cuida-se de recurso eleitoral interposto por Castro Marketing Direto Limitada contra a sentença que a condenou ao pagamento de multa por inobservância do prazo para divulgação da pesquisa eleitoral previsto no artigo 2º, parágrafo 2º da Resolução 23.600 de 2019. Questões em discussão. Há duas questões em discussão. Uma, se houve legalidade na pesquisa eleitoral, e duas, se houve observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na multa aplicada. Nas razões de decidir, consto, a pesquisa eleitoral impugnada padece de ilegalidade por inobservância do prazo para sua divulgação, previsto no artigo 33, caput da Lei 9.504, cuja contagem é explicitada pelo artigo 2º, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.600/2019. 4. Não há de se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando a multa é aplicada no valor mínimo previsto na norma de regência. Voto, então, senhor presidente, para que eu seja conhecido, mas desprovido. É como voto. Está em discussão, em votação. Portanto, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Acordo lido e assinado. Vamos ao próximo. Pois não, Excelência. Sexto item da pauta. PJE número 0600-345, dígito 60, 2020, 604, 0012. Embargo de declaração e prestação de contas eleitorais referente às eleições de 2020,
tendo como embargante Aldefranque Teixeira da Silva, advogado doutor Christian Mendes da Silva e outro, relatora doutora Marilis Andrade. Com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório e oitiva do Ministério Público. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, excelências. Retomando. Estes embargos foram opostos em face do acórdão que desaprovou as contas de campanha de Adalfranco Teixeira da Silva, que concorreu ao cargo de prefeito de Lábrea em 2020. O acórdão embargado tem a seguinte ementa, que eu vou resumindo. Há duas irregularidades que contaminaram juntas mais de 50% do total de recursos movimentados, o que foi capaz de, por si só, ensejar a desaprovação das contas. Nos embargos, o prestador alegou omissão do acordo em relação à aferição de extratos bancários e cheques juntados aos autos, ainda que de modo errôneo, considerou pagamentos não comprovados. É o relatório, e eu relembro aqui que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, para suprir omissão de ponto, questão sobre a qual o juiz deva se pronunciar de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. Na omissão, entende-se deva ser aquela que ensejou a falta de manifestação expressa sobre fundamento de fato ou direito ventilado. Não cabem embargos para, a pretexto de alegada omissão do julgado, traduzir inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que já foi decidido. Neste caso, o TRE observou a apresentação de cheques. No entanto, desconsiderou tais meios de prova, tendo em vista a sua irregularidade e apresentação desacompanhada dos respectivos contratos, o que inviabiliza a confiabilidade das contas. Para mais, no relatório do ID 11772408, a juíza relatora constatou que houve emissão de cheques nominais não cruzados, divergência entre registros na prestação de contas e os beneficiários dos respectivos cheques e emissão de cheques sem registros de beneficiários da prestação de contas. Em entendimento divergente do embargante, entende-se que os meros cheques desacompanhados dos contratos não são meios de comprovação de despesas suficientes. Apresenta aqui julgado do TRE do Paraná, em que, no essencial, considera-se irregular o gasto com o pessoal quando apresentado somente recibo simples e não consta no contrato o valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas trabalhadas e a justificativa do preço contratado. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial e financiamento de campanha sem a devida comprovação enseja devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Então, o parecer é, diante da ausência dos vícios alegados, é pela rejeição dos embargos. Foi não. Com a palavra, a doutora relatora. Excelência, nós não ouvimos ela, Excelência. Agora, o áudio. Então, tá certo. Agora. Bom, meu voto. Acho que você vai ter que diminuir o seu volume. Pode prosseguir. Meu voto está em conformidade com o parecer do Ministério Público. É o volume da máquina. Doutor presidente, deixa eu só... É. Mas eu disse que até o ar. Não, mas o som ambiente tem duas fontes de som. Tá. Está em conformidade, então, com o parecer do Ministério Público. Eu peço para votar pela ementa, uma vez que o embargante pretende rediscutir toda a matéria que já foi objeto de apreciação no acordo embargado. Então, prosseguindo, embargo de declaração, contas de campanha, desaprovação, ausência de comprovação de despesas, cheques não constituem prova suficiente, inovação recursal, embargos rejeitados. Embargos de declaração oposto por Adalfranque Teixeira da Silva contra acórdão que desaprovou as contas de campanha ao cargo de prefeito do pleito de 2020
em razão de ausência de comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O embargante alegou que as despesas poderiam ser comprovadas por meio de cheques utilizados para pagamento. Questões em discussão: se os cheques utilizados para pagamento constituem prova suficiente para comprovação de despesas e se houve inovação recursal nas alegações do embargante. Razões de decidir: cheques são meios de pagamento e não comprovantes da despesa, não sendo suficiente para demonstrar o serviço prestado ou bem adquirido. A alegação do embargante configura inovação recursal, pois não foi suscitada anteriormente. Embargos rejeitados, tese fixada. Cheques utilizados para pagamento não constituem meio de prova suficiente para comprovação de despesa de campanha, sendo necessária documentação que identifique o serviço prestado ou o bem adquirido. É como voto, senhor presidente. Está em discussão, em votação. Portanto, por unanimidade de votos, os embargos estão rejeitados. Acordo lido e assinado. Vamos ao próximo, Tony. Sétimo e último item da pauta, PJ número 0600-212, dígito 49, 2023, 604, 0000. Embargo de declaração e prestação de contas anual, referente a exercício 2022, tendo como embargante Partido Solidariedade do Amazonas, advogado Dr. Ricardo Augusto da Fonseca Nogueira Filho, relatora, doutora Marilisa Andrade. Com a palavra, a eminente relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de pedir dispensa da leitura do relatório. Pois não. Com a palavra, o doutor procurador. Obrigado, Excelência. Novamente, são embargos que o Partido Solidariedade opôs em face do acórdão que desaprovou suas contas anuais do exercício de 2022. Determinou restituição do valor de despesas não comprovadas, R$ 10.167, além da reserva de destinação de R$ 6.077 a candidaturas femininas nas eleições imediatamente subsequentes ao trânsito em julgado. Em suas razões, o embargante alega que o acórdão não analisou os documentos do ID 117-46707, nos quais constaram informações aptas a comprovar a despesa da prestadora de serviço Tainara Rodrigues Nascimento, valor de R$ 1.650. O documento, segundo afirma, demonstra que o valor foi direcionado em favor da prestadora de serviço, sanando irregularidades. Pois bem, analisando os autos, o que se verifica, porém, é que foi identificada inconsistência nos documentos comprobatórios da prestação de contas, uma vez que não atende os requisitos da norma. Segue trecho do acordo embargado, que analisou a questão. Aspas. O órgão técnico constatou que as empresas contraídas com Jorge Hallen Lima da Silva e Tainara Rodrigues do Nascimento, no valor total de R$ 2.350, não restaram efetivamente comprovadas ante a insuficiência da documentação apresentada. Em relação às despesas com Tainara Rodrigues do Nascimento, para a realização de treinamento voltado para o atendimento em geral de novos filiados, o partido limitou-se a apresentar nota fiscal genérica sem descrever os serviços ou apresentar justificativa mínima para a contratação. ID 117.46707. Quanto a esse ponto, como bem observado pelo Ministério Público, não basta a mera apresentação de nota fiscal ou comprovante de pagamento. Em se tratando de despesas pagas com recurso público, é necessária a apresentação de documentação apta e completa, ônus do qual o partido não se desincumbiu. Fecha aspas. Percebe-se que a decisão incorporou a seus fundamentos os termos da análise realizada pelo órgão técnico em seu parecer conclusivo, ID 117.53581, constituindo verdadeira fundamentação per relationem, que tem sido admitida pela jurisprudência prática. Desse modo, é possível concluir que os documentos foram devidamente averiguados pela unidade técnica. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que se refere a determinado ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado e não o fez. Não é o que se verifica no presente caso. Então, excelências, a fundamentação foi clara e suficiente para respaldar a conclusão.
Não cabe rediscussão do mérito da causa em embargo de declaração. Parecer pela rejeição dos aclaratórios. Pois não. A palavra a douta relatora. Muito obrigada, senhor presidente. Novamente, meu voto está em conformidade com o parecer do Ministério Público. O embargante pretende rediscutir os fundamentos do acórdão, que já reconheceram a insuficiência da documentação aportada na prestação de contas. Peço licença para a leitura apenas do início da emenda. Pode prosseguir. Embargo de declaração, recurso eleitoral, prestação de contas, desaprovação, aplicação de recursos públicos, omissão de receitas e despesas, recurso desprovido. Está em discussão, em votação. Portanto, por unanimidade de votos, recurso desprovido. Acordo lido e assinado. Bom, com esse julgamento, nós esgotamos a nossa pauta e eu, no expediente administrativo, temos a próxima sessão, marcada para o dia 12, terça-feira, às 12 horas. E a próxima sessão será a nossa 100ª do ano. Estão todos convidados. Número 100. Uma boa tarde. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos Boa também. tarde a Boa, todos. boa tarde a todos. Boa Até tarde a a todos. Bom próxima. trabalho.